Boa noite. Boa noite. Eu sei que tem alguns aqui que ainda não me conhecem. Meu nome é Alessandra. Eu sou já não mais tão recém-chegada na casa, né? Eu vim para Verbo Lapa em agosto deste ano, com meu esposo Emerson. Está aqui esse varão lindo de Deus, esse lindão. E eu me casei em julho, né? E dentro do de repente, a nossa história é um de repente. De repente, é um testemunho do de repente de Deus, amados. E nessa tarde, quando eu estava meditando, né, na palavra, ali, estudando, Senhor, o que eu vou falar? Né? O que o Senhor quer? O que o Senhor tem preparado? Que o de repente acontece, amados. Mas nós precisamos ter fé. E é interessante como tudo vai sendo alinhado, né? Os louvores foram sobre fé. Amém. E o de repente de Deus aconteceu depois de anos que eu decidi, mais de 4 anos, esperar realmente o de repente do Senhor. E o de repente anda, fala, tem os cabelos de vovô quase, é Emerson. Tem 1 ano, agora em novembro fez 1 ano, que nós nos conhecemos, namoramos e casamos. Em 6 meses aconteceu tudo isso, e agora 1 ano já que a gente se conhece. O de repente do Senhor acontece, amados. O ano passado, nessa altura do ano, eu estava dizendo para minha mãe, eu vou ser pedida em casamento até o dia 31, tem que ser em 2019. E a minha mãe olhava para mim e dizia, uai, como assim? Uai é coisa de mineiro, tá? Coisa de Belzontino. Uai, como assim? Mãe, vai acontecer. Porque, amados, a fé não desiste. Fala para o seu irmão, a fé não desiste. Não importa se falta 1 dia, se falta algumas horas. Eu fui para o dia 31 no culto do Verbo Lapa em Belo Horizonte, dizendo para mim mesmo, o dia 31 ainda não acabou e eu vou ser pedida em casamento. O Espírito Santo já tinha falado comigo e eu cria com todo o meu coração. E, amados, a fé não desiste. A fé persevera, a fé avança, a fé nos faz avançar no Senhor, amém? Fala nesta noite. Nós vamos declarar que nós vamos avançar. E em 2019, de repente, muita coisa vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus. Abra sua palavra, amados, por gentileza. Oh, glórias. Na carta aos Colossenses, capítulo 2. Aleluia. Versículo 6. Deus é bom. Oh, glórias. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Aleluia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, neste momento, já não sou eu, Deus, mas o teu Espírito, Pai. Pai, que o teu Espírito venha falar aos nossos corações. Pai, que o Senhor venha com espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento. Queremos ser alimentados pela tua palavra. Fala aos nossos corações. Comunica, Pai, o teu desejo, Pai, para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, que nós possamos, Pai, ter inscrito nos nossos corações a tua palavra. E que saiamos, Pai, nesta noite convictos, Deus, que o Senhor é aquele que nos fará prosperar em todos os nossos caminhos, que o Senhor fará prosperar em todas as áreas das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Amados, quando eu estava meditando na palavra, o Senhor me levou para um lugar que eu chamo de galeria de testemunhos.
E para falar de fé, a gente tem que falar de testemunhos, amados. Não tem jeito. E todo mundo tem uma galeria de testemunhos. Vai chegando o final do ano, nós começamos a fazer N reflexões. Reflexão do último ano, reflexão de como você foi profissionalmente, pessoalmente, ministerialmente. Você começa a reunir tudo o que aconteceu no decorrer do ano e começa a analisar. Tem coisas que já aconteceram, tem coisas que vão acontecer. E, amados, eu aprendi um segredo ano passado, lá em BH, que tudo eu tinha que agradecer. E em outubro do ano passado, eu comecei a escrever num caderno, num diário meu, todos os dias, obrigada, Pai, pela minha família. Obrigada, Pai, pela minha mãe. Obrigada, Pai, pela saúde divina. Obrigada. Todos os dias. O mês de outubro foram 31 agradecimentos. E quando eu comecei, eu pensei assim, nossa, não vai ter tanto agradecimento, mas todo dia nós temos. E foram 92 agradecimentos diferentes. De outubro a dezembro, quando eu me predispus a realmente agradecer o Senhor pelo ar que eu respiro, por eu falar, por eu andar, por eu ver, por eu enxergar, por eu ouvir, eu percebi que nós temos todos os dias, 365 dias de agradecimentos diferentes. Só que às vezes a gente esquece, né? A gente esquece de agradecer o Senhor. E quando Paulo traz aqui em Colossenses que nós recebemos Jesus e devemos andar como Ele, arraigados, enraizados, devemos penetrar na palavra do Senhor. Quando eu estava meditando e Paulo trouxe essa palavra, eu comecei a pensar em todos os testemunhos e fui verificar que confirmado na fé significa conhecer cada vez mais e mais a palavra do Senhor. Conhecimento traz fé. A nossa fé só cresce na medida em que a gente conhece Deus. Quando eu olho para trás na minha caminhada, os meus 26 anos de crente, dos 26, 10 anos no ministério, e desses 10, amados, 2 anos e meio dentro do Verbo, eu percebo que conhecimento traz fé, conhecimento liberta, conhecimento muda, transforma, e nós precisamos prosseguir conhecendo a palavra de Deus. Não tem outro caminho. O conhecimento faz com que a gente consiga avançar no Senhor. Fala, avançar. Conhecimento traz fé. Conhecimento traz qualidade de vida. Quando a gente conhece a Deus, a gente entende a qualidade de vida que nós devemos andar. E somente conhecendo e tendo fé, que a gente começa a desfrutar dessa qualidade de vida. Amém? Amém. Fala agora comigo. Desconhecimento faz perecer. Amados, isso é muito sério. Quantos ministérios? Eu tive o privilégio, não sei nem se é privilégio, né? Mas eu experimentei outros ministérios. E tinha uma coisa sempre dentro de mim que chamava muita atenção, porque eu sempre fui de ministério da palavra, eu sempre gostei muito da palavra. E existem vários tipos de ministérios aí fora, várias placas, várias denominações, que acaba que a palavra não é verdadeiramente, plenamente pregada. E aí o desconhecimento faz perecer. Infelizmente, tem crentes, amados, tem irmãos, tem cristãos, que perecem pela falta de conhecimento da palavra. Isso é muito sério. Porque quando a gente fala de desconhecimento para o ímpio, amados, eles são homens naturais, estão vivendo sob o jugo do Satanás. Mas quando nós falamos de desconhecimento de um povo que já conheceu a verdade e que está perecendo porque não conhece a palavra, isso é sério demais. Mas graças a Deus nós estamos aqui para levar a palavra, amém? Eu e você, amém? Amém? Estamos aqui para levar essa palavra. O profeta Oséias, não precisa abrir, não, porque nós vamos andar um pouquinho. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, fala que o povo é destruído pela falta de conhecimento. Se nós avançarmos, Daniel fala,
Capítulo 11, versículo 32. O povo que conhece a Deus se esforçará e fará proezas. O povo que tem conhecimento de Deus, amados, é interessante que Daniel falou, se esforça. O reino dos céus é alcançado por esforço. Fala esforço. Nós precisamos nos esforçar na presença do Senhor. E o mais interessante é que Daniel, que aponta para Jesus, já fala, fará proezas. Proezas é você fazer algo inusitado, algo difícil, algo que naturalmente não é fácil fazer. Vamos lá no livro de Josué, agora vamos lá comigo. Aleluia! Glória a Deus. Josué capítulo 1. O próprio Deus falando com Josué. Final do versículo 5. Serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Imagina Josué, um jovem, amados, olhar para aquela multidão e Deus falar com ele, você vai fazer este povo entrar. E aí quando vem na memória dele que Moisés era um homem, para ele, poderoso, um homem cheio da presença do Senhor, e ele olha e fala, mas Deus dá a ele a estratégia para aquilo. Fala assim, Deus me dá diariamente estratégias. E ele fala para ele se esforçar, para ter bom ânimo. Tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para ter os cuidados de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Fala, eu não posso desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que eu possa andar prudentemente na palavra. Olha que coisa linda Deus falou para Josué e fala para nós, amados. Não se desvia, a palavra é uma só. Não dá para dar jeitinho brasileiro, amados. A palavra é sim, sim, não, não. Deus é imutável. O mesmo Deus que falou com Josué, fala conosco hoje. Não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, mas permaneça firme, inabalável, indesistível, para que o seu caminho seja prudente. E ele prossegue falando, a parte difícil para o cristão, não se aparte da tua boca o livro desta lei. A palavra de Deus não pode se apartar dos nossos lábios, amado. Ele já está dizendo, antes, medita nela de dia e de noite. Meditar significa estudar. Fala assim, meditar. Significa estudar. Às vezes a gente para fazer um devocional, ou a gente quer acordar. O dia a dia tem sido muito corrido, né, amados? Os nossos dias são corridos, são céleres. O próprio Jesus falou que teríamos dias trabalhosos. E a gente abre a palavra, lê um versículo e sai correndo. Amados, isso não é meditar. Isso é ler um versículo. Meditar é parar e estudar, debruçar, gastar um pouco mais de tempo entendendo o que o Senhor está falando ao seu coração. Ler um versículo é para você, é válido, mas meditar, e ele fala de dia e de noite, ou seja, estude a palavra diariamente. Às vezes a gente se depara com pessoas, a gente pergunta, você está meditando na palavra, né? Nossa, esqueci, pede perdão para Deus, Senhor, eu esqueci de ler a palavra. Eu ouvi Joyce Meyer falar isso. Amados, não adianta pedir desculpa para Deus de não ter lido a palavra. Deus conhece a palavra. Ele é o autor da palavra. A palavra é para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos usá-la no nosso dia a dia. Quando nós deixamos de meditar, de estudar a palavra, somos nós que estamos ficando fracos. Não é Deus. Deus não precisa que nós façamos isso para Ele. Nós fazemos isso para nós, para nos alimentarmos. O nosso querido reverendo Reagan fala o seguinte, assim como tem um dito popular agora, nós somos aquilo que comemos, né? Se comemos fast food,
Nossa alimentação é ruim, então estamos tendo uma alimentação ruim. Assim é nossa vida espiritual. Se nos alimentamos de novela, nós vamos saber falar de novela. Se nos alimentamos de coisas que não são a palavra de Deus, nós vamos falar estas coisas e não a palavra de Deus. Amados, Satanás fica ao derredor procurando o dia oportuno para te atacar. Jesus falou, ele é o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele fica ao derredor rugindo como um leão, para que ele encontre oportunidade. Fala, oportunidade. E nós vamos vencê-lo quando ele encontrar essa oportunidade com a palavra. Se estivermos abastecidos, alimentados, cheios da palavra, nós vamos fazer assim na cara dele. Satanás, aqui você não tem autoridade. Satanás, deixa eu te dizer, eu sou filho amado de Deus. Satanás, o Senhor falou que eu posso todas as coisas. Amados, no momento que ele se levantar, você se ergue por dentro e começa a dizer para ele a palavra. Por isso que Deus falou para Josué, não se aparte dos seus lábios a palavra. Não deixe a palavra longe do seu coração, não. Se o seu coração estiver cheio da palavra, você vai falar palavra. E Satanás vai ter que bater em retirada. Aleluia, aleluia. Quando nós vemos Josué, e o Senhor fala para ele, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Fala, quando eu ando na palavra, o Senhor faz prosperar o meu caminho. O Senhor Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, Jesus é a liberdade. Nós todos conhecemos Jesus, amém? Todos aqui já são salvos, santos e amados? Aleluia! Então todos já conhecem a verdade. E a verdade nos liberta. Liberta de quê? Aqueles fariseus perguntaram para Jesus, como se nós já somos homens livres? Não somos escravos? Escravos, amados, do inimigo. Escravos do nosso dia a dia. Escravos, às vezes, de algum pecado. Escravos de coisas que impedem que nós avancemos no Senhor. Eu gosto de dizer que pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Qualquer coisa, não tem como denominar. Se você pratica alguma coisa que ainda que seja lícita, mas ela te afasta de Deus, amados, você está pecando. Pecado é tudo aquilo que te impede de estar diariamente na presença do Senhor. E olha que tem muitas coisas no mundo atual que não estão escritas expressamente na Bíblia que são pecados. Existem coisas que não estão escritas, porque este livro é um livro antigo, mais novo, porque a palavra é viva e eficaz e ela se renova, mas existem uma série de coisas que praticamos, que as pessoas praticam hoje e que afastam a nossa vida da vida do Senhor. Nos distancia do Senhor. E nós precisamos prosseguir conhecendo a Deus. Amém? Fala, prosseguir. Conhecendo a Deus. Vamos lá em 2 Pedro. Vamos dar uma guinada. Lá de Josué para 2 Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Como Deus é bom. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amados, mais conhecimento. Fala comigo. Mais conhecimento. Mais poder. Mais revelação. Na medida em que conhecemos a palavra, conhecemos Deus, conhecemos o caráter de Deus, chega para nós revelação do Senhor, a nossa fé aumenta e a vitória chega, aleluia.
Conhecimento traz fé. Fé traz a vitória. Conhecimento traz qualidade de vida. Amados, graça e paz do Senhor nos são multiplicados. No grego, esse multiplicado significa abundância. Graça e paz chegando sobre a sua vida em abundância. Olha que coisa maravilhosa. Na medida em que nós conhecemos a palavra do Senhor, amados, na medida em que nós aprofundamos na palavra, nós temos a graça e a paz do Senhor abundantes na nossa vida. Aleluia! Aleluia. Conhecendo o Senhor, a nossa fé aumenta. Conhecendo o Senhor, a nossa fé agiganta. E a fé vem como? Paulo fala em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem pelo conhecimento, amém? Amém? Se a fé vem pelo conhecimento, pelo ouvir a palavra de Deus, à medida em que nós nos expomos à palavra, a fé cresce dentro de nós. Aleluia. Por que muitos cristãos viram para a gente, o pastor deve ouvir isso todo dia, pastor, todos os pastores, quem está firme na igreja escuta isso direto. A minha fé não é do seu tamanho, pastor. A minha fé é muito pequenininha. Amados, todos quantos receberam Jesus, Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que recebe uma medida de fé. Só que a fé, você recebe uma medida. Você precisa desenvolvê-la na sua vida. Você precisa fazer essa fé crescer. E como que você faz a fé crescer? Você faz a fé crescer ouvindo a palavra, meditando na palavra, conhecendo a palavra, prosseguindo em aprender a palavra. As pessoas querem que a fé se agigante sem viver a palavra, sem conhecer a palavra. Como é que nós começamos a fazer essa fé crescer? Primeiro, congregando. Infelizmente, a gente vive um cenário que as pessoas querem congregar nas salas. Olha, a internet é maravilhosa, amados. A gente se comunica hoje no mundo inteiro e isso é fantástico. Eu tenho 2 irmãs que moram fora do país e glória a Deus pelo WhatsApp, pelo aquele que tem no iPhone, FaceTime. Glória a Deus, porque nos faz comunicar em lugares longínquos. Mas você só cresce se você estiver congregando. Amém. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, fala: e não abandoneis a vossa congregação, assim como muitos têm feito. Amados, isso é ordenança, está na palavra, tem que congregar. O Senhor nos dá uma graça individual para que nós sejamos abastecidos, amém? Glória a Deus pela graça do Senhor, mas é na congregação que existe uma graça coletiva, é na congregação que a multiforma do Senhor se manifesta. Amados, é na congregação que todos os dons estão em operação, é na congregação que nós temos ao mesmo tempo várias manifestações de milagres, de prodígios. Amém. Sozinho, dentro de casa, você tem a sua graça, amado. Mas a sua graça não toca em todos os dons. Só Jesus operou nos dons quíntuplos, quais sejam apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor. Só Ele. E os 9 dons que estão lá em 1 Coríntios 12, dons de operações de milagre, de interpretações de língua, de variedade de língua, dons de sabedoria, de revelação, de conhecimento. Amados, é só na congregação que há a manifestação, fala manifestação, da graça coletiva. Existe uma graça coletiva operando aqui nessa noite, curando, libertando, abrindo portas, prosperando, operando sobrenatural. Então, dentro de casa, sozinho, amados, pode ouvir o maior e melhor pregador que existir na atualidade. A sua vida não avança. Precisa congregar. Existe uma diferença entre congregar e frequentar. Fala comigo, congregar. Frequentar.
frequentador, dói aos meus ouvidos quando eu pergunto: você está congregando em algum lugar? A pessoa: sim, eu vou na igreja tal, na tal. E, amados, às vezes eu sou um pouco dura, porque eu respondo: não, você não entendeu a minha pergunta. Eu não perguntei se você frequenta igrejas. A minha pergunta é: está congregando em alguma igreja? E congregar significa se ligar ao corpo, fazer parte daquele corpo naquele lugar, ter obrigações e responsabilidades naquele lugar. Congregar significa ser partícipe do corpo de Cristo em uma igreja, porque todos nós somos membros de um corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo, amém? E quando a gente começa a conhecer o Senhor, quando a gente vai entendendo o Senhor, a gente então começa congregando. Primeiro passo. Primeiro a gente aceitou Jesus, depois a gente se liga ao corpo, depois estuda a palavra. Amados, existe uma diferença entre estudar e obedecer. Tem muitas pessoas que são afiadas na palavra, conhecem a palavra, mas não obedecem à palavra. É uma diferença grande, amados. Obedecer significa se sujeitar à palavra do Senhor. Quando o apóstolo Tiago fala sujeitai-vos a Deus, amados, é andar em sujeição a Deus. E quando o apóstolo está falando a Deus, implica que a Deus, às autoridades civis, às autoridades eclesiásticas, ou seja, a sua liderança na igreja. É sujeitar mesmo, é obedecer mesmo. Eu fico imaginando se Abraão não obedecesse o Senhor. Deus nos ama de uma maneira esplendorosa, maravilhosa, amém? Fala assim: Deus me ama. Eu não preciso fazer nada. Não preciso nem melhorar comportamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus te ama do jeito que você está. Depois que Ele te ama e você chega, e se você se sujeitar, aí Ele melhora o seu comportamento. Ele nos ama. Simplesmente nos ama como somos. Mas precisamos obedecer a palavra do Senhor. Então, quando estudamos, meditamos na palavra, precisamos também obedecê-la. Abraão simplesmente obedeceu. Amados, que fé era aquela? Quando Deus falou: traga o seu filho Isaque para mim em sacrifício, seu único filho. Ele deve ter pensado no coração dele: Deus, o Senhor me deu já foi um milagre maravilhoso. Eu vou te dar, porque você deve ter alguma providência para tomar. Fé é isso, é se lançar. É olhar para Deus e enxergar Deus. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Quando nós olhamos para Ele, amados, não tem nada que possa impedir a sua obediência diante dEle. Nem filho, nem esposa, nem marido, nada. Se Ele requer alguma coisa de você, alguma área sua, entrega para o Senhor. Entrega para Ele, amados, porque quando nós entregamos a vida para Ele, amados, nós temos a manifestação da boa, agradável e perfeita vontade dEle. Quando Paulo falou que não é para a gente nos formatar neste mundo, não é para a gente ficar moldado no mundo, não fica imitando o mundo, não. Olha, você tem já um código de vida, você tem todo um plano de vida preparado para você. Então transforma o seu entendimento todo dia, meditando na palavra, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E, amados, a boa, agradável e perfeita vontade dEle é maravilhosa na nossa vida. Mas isso não significa que a igreja não tenha que andar em santidade, que ela não tenha que andar em retidão, que ela não tenha que andar em justiça. Se sujeitar ao Senhor implica necessariamente que a gente vai ter que andar em santidade. O que é andar em santidade? É ser santo, como Jesus foi santo, como Paulo foi santo. E foram homens como nós somos, de carne e osso.
passaram pelas mesmas ou piores até tentações e tribulações, mas venceram. Amém? Amém. E nós também vamos vencer. Amém? Amém. Aleluia. Tem 3 coisas, amados, que Deus não age. Deus não age na incredulidade. É interessante porque a quantidade de crente que a gente às vezes pede oração, você vai orar, você pergunta se a pessoa crê e a pessoa começa a engasgar, não consegue falar. Como assim? Como é que crente não crê? E existe, amados. Eu gosto do exemplo que Jesus trouxe lá em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 11, sobre aquele jovem lunático. Os discípulos dele tentaram tirar aqueles demônios, não conseguiram, e aquele pai chegou para Jesus e disse para Jesus: se tu pode, Senhor. Quantas vezes a gente faz oração assim? Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor puder. Amados, o Senhor não age em meio à incredulidade. E Jesus, para corrigir aquele homem, ele disse: tudo é possível ao que crê. E ele disse para Marta, para um irmão que estava morto há 4 dias, Lázaro, ele disse para Marta: se creres, ou seja, se você crê, verás a glória de Deus. Fala assim: tudo é possível ao que crê. Eu creio. Aleluia. Deus não age na dúvida. Se tiver um se no meio, Deus não vai agir, amados. Se tiver um se, falta 5 dias, Senhor, mas se, portanto, ai meu Deus, será? Deus não age na dúvida. Você já trouxe ali para dentro da sua oração uma oportunidade de Satanás poluir a sua mente. Só o fato de você titubear no seu coração e na sua mente já deu a ocasião. O dia mau já chegou. Você já trouxe, já abriu as portas do seu pensamento para que ele trouxesse a dúvida. E Deus não age na dúvida. No mesmo livro de Marcos, Jesus fala que se nós crermos e não duvidarmos no nosso coração, até a um monte nós daríamos uma ordem: ergue-te e lança-te no mar. Jesus disse: se tendes fé em Deus, tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. Aleluia. E é interessante que Jesus trouxe essa frase: tudo o que pedirdes no seu coração, não duvidando. Ele já sabia que às vezes nós falamos com os lábios, mas o coração está cheio de dúvida. Então ele já avisou: tudo o que pedirdes, crendo e não duvidando no coração, recebereis. É muito tremendo, amados, o poder que Deus trouxe para nós. E que às vezes nós, por pequenos erros, por pequenas palavras, impedimos o agir de Deus. Fala comigo: Deus não age na incredulidade, na dúvida. E Deus não age na desobediência. O Senhor disse: se ouvires e quiserdes, comereis o melhor desta terra. Tem uma tradução, acho que na Nova Versão Internacional fala: se estiverdes dispostos a obedecer, comerão o melhor desta terra. Amados, Deus não age na incredulidade. Deus não age na dúvida. Deus não age na nossa desobediência. Deus precisa que nós o conheçamos, que nós entendamos quem nós somos, o que nós podemos e o que nós temos nele. Fala: quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Amados, nós somos filhos amados do Senhor. Aleluia! Filho tem a natureza do Pai, nós temos a natureza do Pai já suplantada em nós. O maior, Ele habita em nós. O que nós temos? Todas as coisas, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o que nós podemos? Tudo, absolutamente tudo. O acesso já foi realizado. Aleluia. Glória a Deus.
E prosseguindo. Então nós congregamos, estudamos as Escrituras, ouvimos a palavra, oramos. Chegamos numa parte excepcional. Oramos. Jejuamos. Aleluia. Oração e jejum. Muito crente não gosta nem de orar, nem de jejuar. Amados, eu tenho uma das minhas irmãs que mora num país islâmico, que é o Senegal. E é impressionante a disciplina dos islâmicos. Todas as vezes que eu vou lá, eu fico impressionada da disciplina. Eles oram 5 vezes por dia. 5 vezes por dia eles param tudo o que estão fazendo. Se você está dentro de um táxi e ele é muçulmano, ele para o táxi aonde ele está andando na rua. Se estiver no meio da rua, ele para. Todos os carros vão parar, porque a maioria, 90% da população é islâmica. Ele tira o seu tapetinho, se direciona para Meca e fica ali 15 minutos fazendo oração. E o crente, quando nós falamos, vamos orar, o crente já olha para a sua cara, entortando a cara. Aqui não acontece isso, né, pastor? Mas eu visitei muitas congregações que acontece isso. Crente não gosta de orar, amados. É oração mesmo, se debruçar em oração, e é horas, tem oração que dura horas, e é horas, se é necessário ficar 1, 2, 3 horas, fique até você tocar o seu milagre. Traga à existência aquilo que Deus já prometeu na sua vida. Chame a existência e traga para você, através de quê? Da oração. Do jejum. O jejum serve para quê? Para nos fortalecer, para fazer com que o nosso espírito esteja sensível ao Espírito do Senhor, para que a gente tenha uma conexão ainda maior, para que possamos trazer e realizar, junto com o Senhor, o sobrenatural. Mas quando fala em oração, quando fala então em vigília, hein, pastor? Adorar o Senhor, devemos adorar o Senhor e estar cheio do Espírito Santo. Paulo fala, e não vos embriagueis com o vinho que traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. É interessante, amados, porque no dia mau, quando as circunstâncias se levantam contra as nossas vidas, o que vai definir se nós vamos permanecer de pé ou não, é o quanto nós conhecemos de Deus e da palavra. Aquela sunamita, eu gosto muito da história da sunamita. Porque aquela mulher, ela não tinha o maior habitando nela, ela não estava conectada 24 horas com o Espírito do Senhor, mas ela conhecia o Senhor. E a fé que ela tinha era uma fé tão grande que fez ela ser determinada e avançar para o milagre. O filho dela estava morto. Já tinha perdido a respiração. E ela caminhava na rua sorrindo, né? Porque cristão sorri, não é? Amém. Cristão mostra dente em todas as situações. Todas as situações cristão está sorrindo. Não tem como cristão ser emburrado, mal-humorado, mal amado. Amado, se você é cristão é porque Deus te ama. Deus ama a todos. Então você não é mal amado, pelo contrário, você é muito bem amado. Você é amado de Deus, filho amado do Senhor. E aquela mulher seguia na rua sorrindo, todo mundo... E olha como o inimigo é. Ele encontra ocasião. Ele levantou pessoas para perguntar para ela se tudo estava bem. Quantas pessoas às vezes passam pela gente, nunca nem dá bom dia. Mas no dia que você está diante de uma tentação, no dia que você está diante de uma circunstância, Satanás levanta uma multidão para toda hora perguntar, está tudo bem? E na vida daquela mulher, eu tenho certeza que várias vezes ela passou naquele mesmo caminho e ninguém nunca perguntou. Mas naquele dia, porque o filho dela estava morto, várias pessoas perguntaram, tudo vai bem? E ela dizia sorrindo, tudo vai bem.
E nós hoje temos a capacidade de, além de dizer que tudo vai bem, nós podemos dizer mais, tudo vai muito bem, porque o maior habita em mim, porque eu sou filha do Deus Altíssimo, porque grandes e maiores e melhores coisas o Senhor tem feito na minha vida, porque eu posso todas as coisas. Ela não tinha essas verdades dentro dela e ela conhecia a Deus. Eu gosto também do exemplo de Davi. Davi conhecia Deus. Amados, eu fico imaginando, o que fez com que Davi vencesse aquele gigante é simplesmente o fato dele conhecer a Deus. Ele venceu o leão porque ele conhecia a Deus. Ele venceu o urso porque ele conhecia a Deus. A vida com Deus, a vida quando você conhece o Deus que você serve, faz com que você se levante diante de qualquer situação e defina ali o que é que vai acontecer. Davi olhou para aquele gigante e simplesmente fez ha na cara dele. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele conhecia a Deus. E nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Precisamos conhecer o nosso Deus. E quando o dia oportuno, o dia mau chegar, nós vamos olhar para Satanás e dizer ha. Faz comigo, ha. Eu estou ensinando todo mundo agora a fazer ha. Ha. Eu ligo para as minhas irmãs, é ha. Tá com problema? Ha. E na sequência vamos dizer todas as verdades que foram escritas a nosso respeito. Nós já fomos abençoados nas regiões celestiais. Não tem nada. O que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, nada poderá nos separar. Amados, nada é nada. Nem potestade, nem principado, nem doença, nem morte, nada mais nos separa do amor de Deus. Nada mais nos separa, nada poderá impedir. A única coisa que pode te impedir de avançar, de prosseguir, de receber é você mesmo. É você não dominar a sua carne. É você desistir. E quem tem a fé do tipo de Deus não desiste. Fala, eu tenho a fé do tipo de Deus. Nada poderá impedir o meu avançar. Amados, quando nós temos essa convicção, nada nos impede de avançar no Senhor. Quando eu olhava para a minha galeria hoje, amados, eu falei, Senhor, muito obrigada. Que galeria é essa? Amados, olhe para a sua galeria de testemunhos. Olha para onde o Senhor te tirou do lamaçal de pecados. Olha como Ele já te limpou. Olha como Ele já te moldou. Como Ele já te transformou. Olha de onde Ele te tirou e aonde você está hoje. Cheio da presença dEle. Olha, você saiu do império das trevas e hoje já está no reino dEle. Gozando e desfrutando de todas as bênçãos que Ele tem para você. E o único obstáculo que tem entre você e as bênçãos do Senhor é você. Quando você começa a olhar para os problemas, quando você começa a olhar para as circunstâncias, quando você começa a diminuir o seu Deus. Ei, Ele é maior que todas as coisas. Pela palavra criou Deus os céus, a terra e tudo que há nesta terra. E assim também, pela palavra, nós vamos chamar à existência tudo aquilo que nós já temos. Nas regiões celestiais. A única coisa que impede o cristão de ser próspero, de ter vida abundante, de andar em saúde divina, é ele mesmo quando abre mão de desfrutar das bênçãos do Senhor. E como é que abre mão? Não congregando, não meditando, não orando, não jejuando, não sendo imitador de Jesus. Como Paulo disse, assim, se você já recebeu Jesus, agora ande nele, caminhe com ele, ande como ele. João fala na sua primeira carta, 2,6, que se alguém diz que está em Jesus, então faça como ele fez, ande como ele andou.
Nós podemos todas as coisas, amados. Mas nós precisamos ter a responsabilidade de permanecer em Cristo. Eu tenho certeza, e vendo nesses últimos 10 anos de caminhada minha, o que mais é trabalhoso para o cristão é permanecer na fé. Aceita Jesus, começa no repleplé, falando ali, cheio da unção, mas na medida da caminhada, que as coisas vão ficando difíceis, o permanecer vai ficando difícil. Mas sabe por que ele não consegue permanecer, amados? Porque ele não está meditando na palavra de dia e de noite. Porque ele não está orando. Porque ele não está jejuando. E o pior, ele não está congregando. Tem cristão que se acha no direito, porque isso é se achar no direito, né? Vir ao culto um domingo por mês. De preferência o domingo da Santa Ceia. Ei, isso é religiosidade. Aqueles elementos nós consagramos e fazemos isso porque Jesus nos convidou a fazer isso em memória dele até que ele volte. Mas ali não tem poder para você passar um mês, não. Isso chama-se religiosidade. E nós fomos chamados por Jesus a viver uma vida em liberdade. Não mais como religiosos, não mais olhando agora para práticas e praticando simplesmente por praticar. Não, amados. Jesus nos libertou para que fôssemos livres. Jesus nos libertou para que nós tivéssemos prazer em estar na presença dEle. Para que nós tivéssemos prazer de louvá-lo, de adorá-lo. Amados, quando nós dizemos que o nosso prazer é louvar a Ele, tem que ser o nosso prazer. Vir para a igreja como peso, é melhor ficar em casa. Porque você entra vazio e sai pior ainda. A palavra só vai entrar se você verdadeiramente abrir o seu coração e a sua mente para a palavra. Quando Tiago fala, e eu amo isso do Tiago, e não sede somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. O Senhor, quando fala para nós que a gente tem que ouvir e praticar, quando Ele fala que nós temos que meditar, é para aprender e viver. Cristão desfruta de vida gloriosa quando ele vive na palavra. Doendo, porque a palavra às vezes dói. A palavra às vezes nos leva a algumas ações que vão doer na carne. Mas Paulo disse, é melhor mortificar a carne, é melhor sacrificá-la e viver a plenitude dos dias com o Senhor. Amém? Coloque-se sobre os seus pés. Aleluia.